Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa reunião. Estaremos aqui aprendendo um pouco da Palavra de Deus e também ministrando aí algumas canções, músicas para adorar a Deus, para agradecer seu nome, e muitas palavras de gratidão a Deus pela nossa existência, pela nossa oportunidade de conhecer verdadeiramente aquele que tudo criou e nos amou. Amém? Amém. Orando aí, agradecendo a Deus por mais um dia que Ele nos deu. Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de mais um dia nos reunirmos, Senhor, em liberdade, em paz, para louvar teu nome, para te agradecer e também para aprender da tua palavra, Deus, sem interesse em inclinar ela para o meu ouvido, para o ouvido do próximo, mas sim para que possamos entender aquilo que ela realmente tem a nos transmitir, Deus. O conhecimento do reino de Deus. Isso que mais importa, o arrependimento do homem. Então, Senhor, nós te agradecemos e já te louvamos desde já em nome de Jesus. Vamos estar louvando aí então a música Deus enviou, seu Filho amado. Passamos o ato de orar ou de ler a Bíblia, mas cada simples gesto. Eu vi esses dias um amigo, um grande amigo de irmão, de
fé, ele postou uma coisa no WhatsApp que geralmente é usado para postar besteira e tal, mas tem algumas pessoas que realmente postam aquilo para levar o evangelho para as outras pessoas ou para simplesmente transbordar na vida das outras pessoas. Às vezes a pessoa vive o evangelho e sem ela ter muito a intenção de vou evangelizar, vou fazer isso, vou fazer aquilo para o nome de Deus, mas ela já vive a vida para o nome de Deus, e aí tudo que ela posta, tudo que ela faz já glorifica o nome dele. E aí disse nesse status que depois que ele se converteu, ele tomava cuidado até quando ele jogava um papel assim, para ver se caía na lixeira, ou quando ele usava um banheiro alheio para ver se ele não tinha sujado, sabe? O versículo que eu quero falar aqui é Colossenses 3:23. Vamos, se vocês quiserem me acompanhar. Nessa versão aqui é: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. E esse versículo tem até na casa da minha sogra, assim, alguns pedaços da casa tem esse versículo. E é muito bom ter essa palavra no nosso coração, porque aí quando nós fazemos as coisas, sejam elas até as mais difíceis, as mais penosas, sabe? Como às vezes você trabalha no emprego, que você quer juntar algum dinheiro, ou às vezes você nem está ganhando tão bem, mas é aquele emprego que você tira o sustento da tua família e você às vezes vai sem ânimo e tal. E essa palavra, ela é animadora, sabe? Ela coloca você em uma posição de servo de Deus, não servo dos homens, para fazer tudo para Deus e não para os homens. E essa meditação que ele teve ali no WhatsApp foi muito legal, porque ele disse assim que quando ele cuidava para usar um banheiro, ele não deixava, gostava de não deixar sujo. E a minha sogra, ela foi além, ela escreveu embaixo do versículo a reflexão dela, que era quando você olhar para trás, depois que você saiu de um lugar, você tem que deixar ele melhor, ou pelo menos igual ele estava quando você chegou. E eu levo ainda mais a fundo para nós usarmos isso na nossa vida, sabe? Quando nós deixarmos esse mundo, vamos deixar esse mundo melhor do que ele era quando nós nascemos, porque a missão que nós estamos cumprindo nessa terra não é nossa, é a missão que Jesus deu para nós. Amém. E Jesus disse que aquele que crê em mim fará obras maiores. Então, que em nome de Jesus nós possamos fazer obras maiores para Deus. Não nos contentar com a nossa vida do jeito que ela tem sido, mas sempre buscar fazer o melhor para Jesus Cristo. Em nome de Jesus.
Amém. Graças a Deus poderoso esse nome é. E hoje nós vamos seguir o nosso estudo. Começamos a estudar o livro de João a semana passada, nós fizemos a introdução. E para que nós possamos entender o que João quer falar, em primeiro lugar nós precisaríamos saber qual tipo de pessoa é Deus, né? Agora nós cantamos que o nome dele é poderoso, é maravilhoso. Nós vemos lá no livro de Isaías, né? É conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade. Ele é o Ser Todo-Poderoso. E nós, para quem Deus tem sido para nós? Como Ele se parece para nós? Será que de verdade é possível que nós o conheçamos? Porque tem tanta gente que afirma tanta coisa a respeito de Deus, né? As religiões, cada religião prega uma coisa diferente, cada lugar prega um dogma diferente. Em cada lugar que a gente vai, filosofias diferentes, pensamentos diferentes, pessoas que dizem que nós temos que seguir os mesmos pensamentos, temos que pensar iguais, os mesmos, como é que ter as mesmas ideias, né? Ter as mesmas ideias. Diante de tantos conceitos, não é de admirar que as pessoas no mundo hoje vivem completamente uma confusão generalizada. Elas não, quando o assunto é Deus, as pessoas estão completamente perdidas. Se dentro das igrejas nós já estamos perdidos, cada um defende o seu lado, cada um puxa a brasa para o seu assado, como diz lá no Rio Grande do Sul, ou como a gente diz aqui em Santa Catarina, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Eu já estou aprendendo os ditados aqui também, né? Então, na realidade, cada lugar tem uma expressão, mas nós fizemos assim, quando eu tenho pouca farinha, né? Aqui no caso de Santa Catarina, eu vou fazer primeiro o meu pirão, eu quero primeiro para mim. E nós vemos dentro de igreja um proselitismo enorme, cada lugar querendo trazer pessoas para dentro da sua igreja, dizendo que aonde eu estou é o lugar correto, os outros estão errados. E assim, ao invés de nós falarmos de Deus, falarmos de Jesus Cristo, nós estamos pregando a uma igreja, nós estamos pregando um local, nós estamos pregando uma religiosidade, nós estamos pregando um pensamento, uma filosofia, e muitas vezes isso tudo é vão. E quando nós vemos, quando João está falando aqui, João não fala de religião, João fala de Deus. E quando nós falamos já um pouquinho a semana passada, quando nós começamos a falar, quando ele abre o livro já dizendo que no princípio ele era o verbo. Eu quero ler com vocês, para não ficar nas minhas palavras, eu quero ler o versículo 14. Eu vou começar a expor o 1, tá? Mas eu quero começar pelo 14, para a gente entender o que eu quero falar. João diz para nós assim, João 1, versículo 14: E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, João já está dizendo que ele não vai pregar religião, ele não vai pregar crença, ele não vai pregar filosofia, mas ele vai pregar Cristo. Como nós falamos a semana passada, nós vemos os 3 evangelhos, que não são o de João, né, o de Lucas, de Marcos e o de Mateus. Lucas, Marcos e Mateus. Quando nós vemos esses 3 evangelhos, ele fala da pessoa de Cristo como ser humano. E aqui João já começa dizendo que Cristo é divino, Cristo é de Deus. Que nós vemos a genealogia nos outros evangelhos, quando ele fala Jesus era filho de José, José era filho de fulano, filho de fulano, filho de fulano. E aí quando entra João já diz, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele dá a descendência do lado divino de Deus. Ele já começa de uma forma completamente diferente, que é a forma a qual nós deveríamos viver. Nós deveríamos falar de Cristo dessa forma, nós deveríamos falar de Cristo, não de religiosidade, mas quando nós falarmos de Cristo, como o nosso irmão falou aqui, o Vinícius falou, que ele disse, eu tenho que mostrar para as pessoas o quão cristão eu sou, ou seja, no lugar que eu chegar, eu tenho que fazer a diferença, eu tenho que mudar alguma coisa, eu tenho que chegar no lugar, quando eu sair daquele lugar, o lugar não está mais igual, ele tem que estar melhor do que quando eu cheguei. E é isso que nós vemos quando Daniel chegou como escravo. Nós pregamos aqui umas 3, 4 semanas atrás a respeito de Daniel.
Ele chegou como escravo lá na Babilônia. E uns anos depois, 3 anos depois mais precisamente, ele já era o governador, ele já era o terceiro em poder dentro. E ele modificou. E ele ficou durante 8 reinados. Os reis iam embora, os reis perdiam, eles matavam o rei e entrava outro, e Daniel continuava. Por quê? Porque ele fazia a diferença. Ele mostrava o amor de Cristo, ele mostrava, mesmo Cristo ainda não tendo nascido, mas já sendo eterno, como quando João nos diz, ele mostrava que Deus era a coisa mais importante na vida dele. Hoje as pessoas rebatem com ódio, gente. Quando nós temos uma opinião irrevogável, porque nós como cristãos, nós acreditamos que a Bíblia é a palavra correta e ela é irrevogável para a vida da gente. E quando a gente fala de alguma coisa irrevogável, o mundo bate na gente. Quando a gente diz qualquer princípio que nós temos, os nossos princípios são bíblicos, as pessoas batem em nós porque não acham que não existe nada irrevogável, tudo é mutável nessa vida, e não é. As coisas de Deus são imutáveis, elas foram, elas são e elas serão eternamente. Por isso que nós não podemos nos apegar a filosofias vãs, filosofias humanas. Os meus pensamentos, gente, não vão atrás de mim. Isso eu já falei para vocês que estão aqui andando junto comigo. Não acreditem em mim. Tudo que eu falar para vocês, peguem a Bíblia e vê se isso está correto. Por quê? Porque eu sou um ser humano, eu sou passível de erro, eu posso estar falando alguma coisa e às vezes estar equivocado naquilo que eu estou falando. Eu já mudei o meu pensamento a cada ano que vai passando, os meus pensamentos vão mudando, eu vou tendo uma nova percepção do Evangelho de Cristo. Cristo vai se revelando aos poucos na vida da gente e a gente vai se transformando. A melhor coisa que existe na face da terra é o tempo que Deus nos dá. Só que nós temos que aproveitar esse tempo. Nós temos que buscar a palavra de Deus com todas as nossas forças para compreender o que Ele quer para a vida da gente. Vocês não podem seguir o pastor, vocês não podem seguir o pai, vocês não podem seguir os filhos, vocês não podem seguir os irmãos, vocês não podem seguir ninguém, vocês têm que seguir a Cristo, somente a Cristo. Olhar para Cristo, ter um olhar direto para Cristo, assim como João mostra nesse evangelho dele. Essa paixão que Cristo, que ele levou 3 anos junto com Cristo, aprendendo, ele levou 3 anos, ele consegue resumir nesses 3 primeiros versículos do livro dele. É maravilhoso os 3 primeiros versículos. Gente, é a filosofia a qual nós deveríamos colocar na nossa vida. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele é, e Ele estava. É isso que nós temos que entender. Por isso que João fala dessa forma que ele está falando. Então, assim, a situação ainda piora muito mais, parece que nos tempos que nós vivemos. Se bem que se nós olharmos, quando a gente olha no livro de Coríntios, ali quando Paulo está falando para os Coríntios, é uma igreja completamente deturpada. E ali eles têm, quando ele escreve aquela carta para Corinto, faz 35 anos que Cristo morreu, tem só 35 anos da morte de Cristo e a igreja já está completamente deturpada. Agora imagina nós, 2000 anos depois da morte de Cristo, como é que nossos pensamentos estão. Sabe, nós vemos, eu estou falando de todos nós, eu não estou falando de igreja nenhuma, porque nós muitas vezes estamos enganados nos nossos pensamentos. Por isso que é importante quando a gente fala que nós temos que conviver em igreja, é isso, ou seja, um está do lado do outro. Quando a palavra de Deus diz para nós suportai-vos uns aos outros, ela não está dizendo para nós que eu tenho que, o cara é chato, eu tenho que suportar ele. Não, não é isso. Ela está dizendo que eu tenho que suportar, ou seja, eu ser suporte daquele meu irmão. Quando ele está passando por uma necessidade, eu vou lá e ajudo ele. Quando ele está com o pensamento errôneo, eu vou lá e exorto ele. E a mesma coisa, a recíproca é verdadeira. Quando eu tiver com algum pensamento errado, todos têm a liberdade de vir para mim e falar: eu acho que tu está errado nesse ponto. E a ponto que eu disse desde o início, quando nós começamos aqui, todos têm o direito igual de falar. Por quê? Porque eu não sou o dono da verdade. O dono da verdade é a palavra de Deus. Se vocês provarem para mim que eu estou falando errado e estiver dentro da palavra de Deus, eu vou mudar, tenho certeza que eu vou mudar. Porque para mim o mais importante é a palavra de Deus. O mais importante é viver o que a palavra de Deus diz para a gente.
Agora, de novo, sou ser humano? Sou. Tenho erros? Tenho. Tenho complicações? Tenho diferenças com pessoas? Tenho. Hoje eu fui lá buscar, eu tive que dar uma saída de carro e no meio do caminho tinha um carro parado no meio do caminho. Eu fiquei muito bravo com o carro parado no meio do caminho porque o carro estava me atrapalhando. Eu sou ser humano. Entende? Dá vontade de xingar? Dá vontade de xingar. Aí vocês vão acreditar em mim? Não creio em mim, não acredite em mim. A palavra de Deus diz: bem-aventurado aquele que medita dia e noite na palavra de Deus. É o que fala para nós no livro de Josué. O que Davi ensinava, que eu falei a semana passada, ou retrasada também, que eu falei a respeito de Salomão, quando Deus pergunta para Salomão: o que tu deseja? Salomão diz: eu quero sabedoria. Mas por que ele queria sabedoria? Porque o pai dele inculcava isso na cabeça dele. O pai dele dizia para ele: meu filho, a coisa mais importante na vida é a sabedoria. A coisa mais interessante na vida é tu andar nos caminhos corretos. Ele ensinava para o filho que a sabedoria era a coisa mais importante. Por isso que quando o filho teve a oportunidade de pedir alguma coisa para Deus, ele pediu sabedoria, que era aquilo que estava ensinando. Agora, o que nós temos ensinado para os nossos filhos? Aqui só a Cássia não é mãe ainda, a Ana também, que demore bastante. Eu também. O Joaquim também não é. Mas o restante, todos nós somos pais aqui. O que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Será que nós estamos ensinando para os nossos filhos? A Adriele ainda tem um bebê pequenininho, está no começo, né, do ensinamento. Mas e a minha mãe também. A Joana também está no início do caminho. Então o que nós temos que entender é isso, que nós precisamos levar para eles o que tem valor de verdade. E aí por isso que nós vemos, quando João começa o livro, o interesse dele é mostrar para as pessoas a verdade. O interesse dele é mostrar para as pessoas a preciosidade que é Cristo. Ele não está preocupado em mostrar, como os outros evangelhos falam, de mostrar a genealogia de Cristo. Não, ele não está preocupado em dizer que Cristo veio de um nascimento virginal. Ele não está preocupado com esses detalhes. Ele está preocupado com o espiritual de Cristo. E é isso que nós temos que viver na nossa vida. Nós temos que viver o espiritual de Deus. Nós temos que buscar a espiritualidade de Deus. No livro de 1 João ele fala também sobre que quem é filho do amor é conhecido pelo amor, e assim a igreja de Cristo seria conhecida por andar em amor. Não tem um ódio. Não tem como você andar em amor e você odiar alguém. Para odiar é muito fácil, é só deixar de amar. Não tem meio termo ali, sabe? Se você tem sentimento por alguém, não significa que é amor. Não é espiritual você ter um sentimento pela pessoa. Espiritual é Deus usar você e você se deixar ser usado para fazer o bem àquela pessoa. Agora, se aquela pessoa passa alguma necessidade, você pode morrer de paixão por ela, de sentimento, mas você deixou de fazer, daí você odeia ela, e aí você não é reconhecido como alguém que ama. Aí você não faz a diferença como Jesus quer que você faça a diferença. Nós temos que ser diferentes. Olha para mim 15:10, 1 Coríntios 15:10. Só confirma para mim se essa passagem mesmo é aquela se eu sou o que sou, não é porque eu sou, mas é porque a graça está em mim. Só que eu quero que ela seja falada como ela é mesmo. Mas pela graça de Deus sou o que sou. A sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Se eu sou o que sou, é porque a graça de Cristo está em mim. Se eu faço o que eu faço, não é mais porque eu faço, mas a graça de Cristo que está em mim é que faz. Se eu sou diferente hoje, eu não sou diferente porque eu mudei, porque eu sou bonzinho. Não, de forma alguma. Mas Deus mudou o meu pensamento. Eu já não vivo mais de acordo com os meus pensamentos, mas de acordo com a vontade de Deus. E aí só que quando a gente chega, daí a gente volta lá do capítulo, e voltamos lá para o capítulo 7 de Coríntios, que diz para nós que o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal que eu não... Desculpa, é 7 de Romanos. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço.
Se eu não consigo fazer o bem que eu quero fazer, mas eu faço o mal que está em mim, já não sou eu quem faz, mas é o mal que habita em mim. Ou seja, o mal habita em mim, a carne está em mim, e a carne é mais forte que eu. Por isso que todos os lugares que eu vou, e quando eu vou me apresentar para as pessoas, quando eu vou pregar em alguma igreja, eu digo para as pessoas, eu já quero de imediato pedir perdão para vocês, porque eu vou errar com vocês. E todos que estão aqui, a Ela, eu acho que ainda não falei isso para ela, mas me perdoa já, pelas coisas que eu vou fazer, porque eu sou ser humano. Mas a Adriele já deve ter ouvido, eu já devo ter pedido perdão, o Vinícius já deve ter pedido perdão, me perdoa, Ana me perdoa, Anderson me perdoa pelas coisas que eu fiz e vou continuar fazendo, porque eu sou ser humano, eu sou errado. Os desejos que tem dentro da minha carne são totalmente egoístas. Só que quando Paulo diz assim, eu quero ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo não está dizendo para eles me imitem em tudo que eu faço, não de forma alguma, mas ele está dizendo, imitem a mim como eu imito a Cristo. As coisas que eu faço por mim, não olhem para mim. Agora, se vocês acham que eu sou uma pessoa que busca a palavra de Deus, imitem isso. Se vocês acham que eu ajudo as pessoas por amar a Deus, imitem isso. Agora, quando eu xingo alguém na rua, cara, fecha os olhos, não olhe para isso. É isso que ele quer dizer para nós. Aí Jesus lá no Getsemane também encoraja os discípulos dizendo, a carne é fraca, mas muitos de nós vemos aquilo assim, a carne é fraca, eu peguei porque a carne é fraca. Não, quando Jesus disse a carne é fraca, vigiai e orai, quer dizer que se você se mantém espírito e tiver em oração, a carne não pode contra o espírito. A carne é fraca na luta contra o espírito, porque o espírito também não é nosso. É o Espírito de Deus em nós. É o Espírito que criou todas as coisas. A Bíblia também é muito clara quando diz que Deus é soberano e muito mais poderoso do que nos tem. A carne é fraca, sim. Nós temos uma carne fraca, mas isso não vai ser desculpa para nós pecarmos. Porque como ele diz que a carne é fraca, ele também diz que nós temos que levar a nossa carne cativa. Nós temos que cativar. O que nós não podemos fazer é viver em pecado. O que nós vamos pecar, nós vamos pecar. Nós vamos cair. Por isso que a palavra de Deus para nós, e quando vocês caírem, ela não diz se vocês caírem, mas quando vocês caírem, vocês estejam dispostos a levantar. Todos nós somos seres humanos e vamos cair com certeza. O problema é quando nós nos tornamos ignorantes, não ignorantes de ser ignorantes, mas ignorantes de não querer aprender, ignorantes de fechar os ouvidos, ignorar a oportunidade de crescer, né? De aprender. O Provérbios fala que sabe ele cai, se ativer é Justo, né? justo. É isso. Então, todas as vezes que nós caímos, nós temos que cair em pé, que nem diz o outro, né? Nós temos que estar preparados para isso. O problema é que nós estamos buscando respostas humanas para as coisas que são espirituais. E nós não vemos João falando disso. Ou seja, nós achamos que é estranho as pessoas viverem como as pessoas olham para nós, sinceramente para nós, que eu estou dizendo é para o cristão, para o crente, né? As pessoas olham para o crente assim, como é que eles podem viver dessa forma? Como é que ele pode ter esse pensamento, esses pensamentos retrógrados, né? Que é isso que o mundo olha para nós. Nós temos os pensamentos retrógrados, nós temos os pensamentos machistas, nós temos os pensamentos patriarcais, isso é retrógrado, né? Mas a necessidade de perdão também, hoje em dia, o que está na moda é esquecer, né? É o desapego. Isso, o cara fez alguma coisa errada para mim, eu simplesmente vou abandonar. E não é isso que Cristo diz para nós. Quando alguém fez alguma coisa errada para nós, Ele diz que nós devemos perdoar aquela pessoa. É fácil? Não. Se não consegue perdoar, tem que lutar para perdoar. Não conseguimos, nós não conseguimos, porque nós somos assim. Nós temos, todos os dias, somos colocados diante de momentos certos e momentos errados, coisas certas e coisas erradas na vida da gente. E para onde nós temos ido? Para qual é o lado? A carne é fraca, sim, tá, a carne é fraca. Só que qual tem alimentado mais?
Entende? Esse é o grande problema. Às vezes nós temos alimentado mais a nossa parte carnal do que a nossa parte espiritual. Eu vi uma palavra na internet que o cara disse assim, se no teu caso você fica pecando o tempo inteiro, tua carne nem fraca ela é forte, porque ela está ganhando. A carne está dando de 10 a 0. A carne está dando de 10 a 0. Então, gente, assim, não importa a pressuposição que as pessoas tenham a respeito da palavra de Deus. Não importa o que as igrejas tenham pensado. Não importa os argumentos contrários à nossa fé. Nós temos que crer somente em Cristo. Nós não temos que olhar para igrejas. Nós não temos que ter líderes espirituais. Não existe aquilo que eu vejo às vezes pastores falando: ah, eu sou o teu líder espiritual. Tu tem que estar embaixo da minha Visão. Não é uma visão, é debaixo. Como é que é Autoridade. Hã? Autoridade. Autoridade, isso. Tu tem que estar embaixo da autoridade. Tu não tem que estar embaixo da autoridade de padre, de pastor, de sacerdote nenhum. A palavra de Deus diz para nós que Ele nos deu o sacerdócio real. Nós somos sacerdotes, todos nós, no momento que Cristo morreu. E eu já achei interessante esses dias. Eu estava vendo uma menina falar que hoje nós vemos dentro de igrejas, e a igreja subjugando mulheres, dizendo que as mulheres têm que ser submissas aos homens. E a palavra de Deus diz para nós vemos lá, que quando Adão pecou, o homem e mulher foram criados para ser livres. Adão e Eva eram livres. Eles andavam no jardim livres. Até que pecaram. E aí o que foi que Deus falou para Adão? Adão, por causa do teu erro, tu vai suar para ganhar o pão. Tu vai ter que trabalhar. Por causa disso, esse é o teu castigo. Tu vai suar para ganhar o pão. Para a serpente, ele falou: sobre o teu ventre tu vai rastejar o resto da tua vida. Tu vai ser o inimigo do homem, e o homem vai ser teu inimigo. Vai picar o calcanhar dele e ele vai pisar sobre ti. E para a mulher, o que ele disse? Terá dores de parto. E a tua vontade não vai ser mais tua, mas vai ser do teu marido. Não é isso que fala bem para nós? Então, a submissão foi colocada na mulher como punição, castigo. Ela foi colocada um castigo. A mulher teria que ser submissa ao homem. Só que a palavra de Deus diz para nós que quando Cristo morreu, isso acabou. Acabou-se a lei. O homem vai ter uma vida livre. A mulher vai ter uma vida livre. Ela não tem mais que ser submissa ao homem. O casamento, ele tem que ser igualitário. Os dois conversar e os dois se acertar para andar no caminho. E nós vemos isso no poderio de Cristo, que Ele modificou todas as coisas, Ele transformou todas as coisas. Por isso que eu estou dizendo para vocês que há 10 anos atrás eu tinha o pensamento de submissão, que a mulher tinha que ser submissa. Só que nós vamos aprendendo com a palavra de Deus que as coisas vão mudando. Não é que a palavra de Deus mudou, não, é a mesma. Mas o meu pensamento, a minha visão a respeito de cada passagem tem se transformado. E por que a mulher não pode ser? Se a palavra de Deus para nós já não existe mais homens nem mulheres, nem gregos e nem judeus. Todos nós somos iguais perante Deus. E isso nós vemos somente quando nós conseguimos entender que Cristo é o Salvador. Cristo é o transformador. Ele que é tudo. A paixão que eu vejo quando ele começa a falar. Quando o assunto é Deus, gente, não importa as nossas opiniões pessoais. Não importa se eu penso nisso ou se eu penso naquilo. Não importa filosofias humanas ou interpretações dogmáticas de religiões. Uma religião lá diz que o sacerdote não pode casar. A outra religião diz que o homem tem que usar camisa de manga comprida. A outra religião diz que a mulher tem que usar cabelo comprido. A outra religião diz que não sei o que. Tem que usar véu, tem que guardar sábado, tem que isso, tem que aquilo, tem que aquele outro.
E a palavra de Deus diz para nós que conheceis a verdade e ela te liberta. E aqui quando ele fala, o verbo se fez carne, ele está falando da palavra, ele está falando de Cristo, porque isso nós vamos ver mais adiante, quando nós estivermos andando no estudo, que quando ele fala em verbo, ele está falando da palavra, que é a palavra, que Cristo é a palavra. Se nós olharmos, o Velho Testamento todo fala de Cristo, e o Novo Testamento conta a respeito de Cristo. Então toda a palavra é Cristo. Então quando ela fala o verbo, ela está falando de uma ação, ela está falando na coisa que transforma. E é isso que Cristo faz na vida da gente, nos transforma. Eu era uma pessoa há 30 anos atrás, outra pessoa há 20 anos atrás, outra pessoa há 10 anos atrás, e daqui 10 anos eu vou ser outra pessoa completamente diferente, porque nós vamos crescendo de acordo com a vontade de Cristo. E nós vamos chegando a palavra de Deus para nós que nós vamos crescendo até o dia que nós chegarmos à estatura do varão perfeito. Vamos chegar a isso aqui na terra não de forma alguma, mas nós vamos nos preparando para um dia, quando nós partirmos dessa terra, nós estar ao lado de Cristo, perfeitamente nos caminhos que Ele quer que nós andemos. É isso que a palavra fala para nós. Mas aonde nós podemos encontrar essa palavra? Essa palavra está na Bíblia Sagrada. Ela conta para nós. Ninguém conhece melhor a Deus do que o próprio Deus. Por isso que nós vemos, quando Cristo fala, segundo o autor do Evangelho, fala lá em João 1, no versículo 18, que é o último desse que nós vamos falar, ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Filho único de Deus, que mantém a comunhão íntima do Pai, o revelou. Só vamos conhecer a Cristo no momento em que nós fazermos a vontade de Cristo. Só vamos conhecer ao Pai. Isso eu acho interessantíssimo quando Filipe fala, Filipe diz para ele: eu queria tanto conhecer o Pai. E Jesus olha para ele e diz assim: Filipe, tu andou 3 anos comigo aqui na terra, e tu me pergunta isso? Aonde está o Pai? Entende? Às vezes nós estamos com os olhos tão fechados para a religiosidade. Às vezes nós estamos com os olhos tão fechados pensando nas coisas desse mundo. Às vezes nós estamos tão fechados para as coisas da igreja. Nós estamos tão preocupados em fazer as coisas para Deus, nós esquecemos de Deus, sabe? Isso dói na gente. A gente pensar, eu preciso tocar bem para fazer um louvor maravilhoso para Deus. Nós estamos tão preocupados em fazer aquele louvor ser bom, que nós esquecemos de louvar a Deus. Nós estamos tão preocupados de levar uma palavra que as pessoas possam se agradar, que nós esquecemos de falar de Deus. Nós estamos tão preocupados em fazer as coisas pelos nossos filhos, que nós esquecemos de apresentar Deus para os nossos filhos. Nós estamos tão preocupados com as coisas do mundo, que nós esquecemos das coisas celestiais. Isso é uma realidade, infelizmente, na vida de todos nós. Deus não veio buscar escravos, Ele não veio adotar nós como filhos. Isso, e Ele diz, a passagem diz para nós: e a todos quantos creram, Deus deu-lhes o poder de se formarem filhos de Deus. Isso é um poder que Deus dá para nós. E aí às vezes, o que nós pensamos? Sabe, minha vida está tão errada, eu tenho feito tanta coisa errada na minha vida, que Deus não me quer, Deus não me aceita do jeito que eu sou. Primeiro, eu preciso transformar a minha vida. Eu preciso parar de fazer tal coisa, eu preciso parar de fazer tal coisa para depois seguir a Cristo. Não é isso que Cristo diz para nós. Ele diz que Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Deus nos amou da forma que nós somos.
A única coisa que ele diz: crê no Senhor Jesus. É isso que nós temos que fazer, crer nele. Então somente crer nesse Deus Todo-Poderoso, e Ele fará coisas inimagináveis na vida da gente. Ele vai transformar o nosso viver. Nós não sabemos que tipo de pessoa é Deus. Essa foi a primeira pergunta que eu fiz. Nós não sabemos como Ele se parece. Nós não podemos nem conhecê-lo, porque a palavra disse para nós aqui em 1 João: ninguém viu ao Pai. Mas nós precisamos olhar para a revelação de Cristo aqui na cruz do Calvário. A glória A nós glória. podemos ver. Isso, a glória em Cristo. E lá em Hebreus 1:1, vocês lembram o que diz? Agora nós ouvimos por intermédio do Filho. Deus se revela por intermédio do Filho. E é isso que João fala para nós. João fala perfeitamente a respeito desse Deus poderoso. Ele revela Deus. Ele revela que Deus é Cristo nesses versículos iniciais. Ele não deixa suspense. Sabe? É interessante porque os outros evangelhos, ele vai encontrando coisa e tu vai ter que ir. Fica no suspense, o que vai acontecer, o que vai acontecer. E João já começa matando. Ele já diz: no princípio era o verbo. Não tem. A revelação está na primeira frase. A revelação de tudo está na primeira frase. Ele sabe do que ele está falando. Ele levou o que eu falei para vocês. Ele ficou 3 anos com Cristo. 3 anos aprendendo de Cristo. E ele resume isso em 3 versículos. Os 3 primeiros versículos. Para eu não esticar mais, eu quero terminar lendo esses 3 versículos. E a semana que vem a gente continua. Quero ler os 3 versículos e assim nós encerramos. Ele diz assim, os 3 primeiros versículos de João: no princípio, aquele que era a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus, e por meio dele criou-se todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Durante 3 anos ele aprendeu isso de Cristo e resumiu para nós: é isso, Cristo é isso. Sabe o que nós fizemos? Nós começamos a complicar, nós começamos a dificultar a vida cristã. E a vida cristã é tão fácil: só viver Cristo, falar de Cristo. No versículo 13 de João, no capítulo 13, no versículo 16, diz para nós: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E lá em 1 João 3,16 ele diz: se a gente quer mostrar o amor de Cristo, assim como Cristo morreu por nós, nós temos que dar a vida pelo nosso irmão. É isso que nós temos que fazer. Amar as pessoas que estão da nossa volta como Cristo amou. Olhar para as pessoas da forma que Cristo olhou. Amar as pessoas como Cristo amou. Fazer a vontade de Cristo. Eu já disse para vocês, eu sou apaixonado por uma música do São Francisco de Assis. Quero amar como ele amou. É São Francisco, né? Francisco de Assis. Irmão Francisco de Assis. São Francisco diz: o que nós temos que fazer é amar como Jesus amou, andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu, fazer o que Jesus fazia. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Se eu fizer a vontade de Cristo, eu vou viver muito mais feliz. Amém? Por isso que eu acho interessante demais aquela passagem das 99 ovelhas, né? O pastor sai para buscar uma ovelha, e ele diz que existe mais alegria naquela ovelha do que nas 99, porque as 99 já são alegres. Quando ele traz aquela 99, nós temos a alegria do pastor, e das 99 é muito mais alegria. É isso que a palavra de Deus quer dizer para a gente, que nós possamos de verdade viver o que Cristo viveu aqui na terra.
Ser cristãos de verdade, né? Isso lá em Atos 11 diz para nós que eles foram chamados os primeiros de cristão, ou seja, andavam conforme Cristo andou. Tomara que um dia vocês possam olhar para mim e dizer assim, ali está um cristão verdadeiro, ele anda conforme Cristo. Estou longe disso ainda. Não que eu tenha alcançado, como o Paulo diz, mas eu sigo o prego da soberana vocação. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos vocês, todos que estão aqui, todos que estão na live, e que nós possamos colocar em prática. Nós não conseguimos entrar ainda no livro de João ainda. Vamos demorar um pouquinho ainda para chegar no... Então que nós possamos, na quarta-feira novamente nós temos o Salmo 119, vamos fazer o versículo 57, e domingo que vem novamente nós continuamos o livro de João. Todas as quartas e todos os domingos, domingo às 19h30 e sábado e quarta. Nossa, meu Deus! Calendário comigo é terrível, né? Quarta às 20, domingo às 19h30. Amém? Fique na paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou pedir para o Felipe fazer uma oração final para nós e assim a gente acaba nosso curso. Senhor, nós agradecemos, Pai, por poder compartilhar realmente da Tua palavra, poder questionar, poder interagir, Deus, ter liberdade de poder entender, aprender, Senhor, não pelo que nos falam, mas pelo que nós lemos, Deus. Muito obrigado, Deus. Pedimos a Tua bênção sobre cada um que está assistindo esse encontro, por cada um que está aqui, Deus. Senhor, que possa trazer a Tua paz para cada casa, para cada família, e uma semana de proteção, de bênção na Tua presença, Deus, por cada um, Deus. Nos guarde ao sair neste fim de semana, Deus, nessa semana de festas, de carnaval, Deus. Nos guarde, nos protege, Senhor, nos ajuda a não nos distrairmos, Senhor, na Tua presença, e também nos protege de todo mal. Nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Fique na paz e que Deus abençoe vocês.